Boa noite, presidente. Vou direto ao assunto. Existe a possibilidade de você continuar na presidência do ASA? Vou ler aqui com na íntegra a resposta do presidente Rogério. Até perguntei a ele. Você está ouvindo? Ele acabou de me responder. Sim. Resposta do Rogério. Toque de bola. Com o noticiário do ASA, Jânio Barbosa tem reunião marcada para o dia 11. Liberativo, tá todo mundo nessa expectativa, né? Não só da prestação de contas. Deixa eu abraçar o Gleidson, que é diretor de patrimônio, vice-patrimônio, aniversário dele no dia de hoje, do Adriano Roupeiro também, esses dois grandes gigantes que fazem também a agremiação esportiva Arapiraquense, o Cleiton Lima e também o nosso querido Adriano Roupeiro, lá do time Arapiraquense. Então, dia 11, tem essa reunião lá na Defensoria Pública, no auditório, a partir das 19h30 a primeira chamada, às 20 horas a última chamada, e as pautas que já foram definidas, né, desse edital de convocação assinado pelo presidente do Conselho, Ivens Barbosa. Então, são algumas definições que já estão sendo trabalhadas, né, que é a prestação de contas pela diretoria executiva, tem a deliberação sobre a data da eleição de conselho deliberativo para o próximo biênio e também deliberar sobre a criação de uma comissão para analisar e propor atualizações no estatuto social do clube. Mas quando se define essa questão da data da eleição do conselho deliberativo, aí a gente já sabe praticamente qual é a data da eleição, né, para a diretoria executiva do clube. Quando se confirma o conselho deliberativo, na mesma situação se define também a diretoria do ASA para os 2 próximos anos. Tudo indica a permanência aí do Rogério Siqueira, embora ainda não tenha nada confirmado de forma oficial. Então, essa reunião que vai acontecer agora dia 11, isso, é do Conselho Deliberativo para aprovação de contas, enfim, mas não é uma reunião que vai definir a vida do ASA para o futuro. Não, de diretoria executiva não. Mas ela já vai dar o norte aí. Já vai dar o norte em muitas situações, né? Porque quando se define a questão do Conselho Deliberativo, a gente já vê que nessa mesma definição já se tem o nome do presidente. Né? Essa reunião foi provocada por quem? Pelo próprio Conselho Deliberativo, né? Mediante essas questões ainda políticas, de você juntar todo mundo para discutir, mas teve que se fazer isso rápido, essa convocação, para que possa dar tempo de tomar algumas decisões para 2025. Então, não poderia se esperar mais. Acho que até de forma um pouco meio que atrasada, entre aspas, né? Já poderíamos estar já discutindo a diretoria executiva e o planejamento já sendo executado para 2025. Mas aí não depende, né, não só da atual gestão do clube de momento, a presidente do Rogério Siqueira. Outras situações até mesmo de fechar tudo, das definições dos jogadores que aqui estavam, de fechar a questão das contas do elenco 2024, de diversas situações para que o ASA pudesse e possa, né, estar munido de informações e que possam ser repassadas não só para os conselheiros, mas também para os torcedores adeptos do time arapiraquense. Mas para a reunião para definir a reunião, aliás, a eleição está marcada para que data? A eleição é para acontecer no máximo tardar nesse mês de setembro, se quiser. Se quiser marcar, já acontece agora. Essa reunião dos temas não é a data da eleição para o Conselho Deliberativo? Isso. Então, quando você define a eleição do Conselho Deliberativo, você automaticamente está definindo a situação do Executivo, porque o estatuto ele é muito claro. O ASA tem um estatuto diferente, por exemplo, CSA e CRB. O ASA, ele elege a chapa com os conselheiros e o presidente do conselho. E dessa chapa eleita é que saem os do executivo. Exato. Então, a partir do momento que você marca a eleição do Conselho Deliberativo, você escolhe o presidente do Conselho Deliberativo, automaticamente você já está praticamente resolvendo a situação da diretoria executiva, porque só quem pode assumir como presidente executivo é quem estiver naquela chapa eleita para o presidente do conselho. Mas dessa forma. Então para que as pessoas entendam, não vai ter eleição do conselho e eleição para presidente executivo, não. Você elege a chapa lá, por exemplo, encabeçada pelo Ivens Barbosa. Então ele é o presidente do conselho. Aí aquela chapa foi eleita. Aqueles 61 mais os 10 suplentes, os 71, você sai daí a diretoria executiva. A diretoria não pode ser executiva, diferente disso. E o presidente.
Então já vamos ter. Disseram que marcar a eleição vai ser dia 28 de setembro, né? Quando for definida a questão da chapa, que a gente souber. Dia 28 de setembro se elege o presidente do conselho. Exato. E ali, se quiser, na mesma noite, você anuncia o presidente do conselho e os vice-presidentes que estão naquela chapa eleita pelo conselho. Ontem o Oswaldo tocou num assunto que eu achei muito pertinente, sobre a questão da necessidade do pronunciamento do presidente Rogério Siqueira. Você é amigo do Rogério Siqueira? Tá no Rio. Não é? Não sei se já voltou. Sim, mas ele antecipou alguma coisa? Não. Você já perguntou a ele, vai ser presidente? Vai ser candidato? Ele disse que não. Ele disse a você, quando foi que ele falou isso? Dessa última vez que eu falei com ele, ele disse ainda quando não. Foi? Disse, não, ontem. Ele disse que não. Não. E ele falou que ia se pronunciar sobre isso? Vai se pronunciar, disse, no momento exato não vai saber. Quando é que é esse momento exato? Você tem... Eu acho que só no dia 11. Acho que no dia 11 ele já fala. Dia 11 ele já nessa fala. reunião do conselho ele estará presente. Ele estará presente. E você acha que nesta reunião ele vai anunciar que não é candidato? Pode confirmar isso. Ou vai esperar mais um pouco. Eu acredito que ele estará nessa lista. Esperar mais um pouco não é muito legal. Entendeu, Oswaldo e Jânio? Vou esperar mais um pouco. Pra quê, por Nossa Senhora? O tempo tá passando. O tempo urge. Eu acho que essas definições teriam que acontecer logo. Vai ficar ótimo, fica. Não vai ficar, anuncia que não vai ficar e já prepara os conselheiros para que encontrem a pessoa certa para assumir o comando do ASA, que eu acredito que já tem essa pessoa. Eu ainda acredito que ele vai permanecer. Aí você falou com ele, disse que não? Mas isso aí, todo mundo que pergunta diz que não. Todo mundo, pessoas próximas, ele disse que não quer ser presidente, não vai ser presidente. Eu disse, mas como tudo às vezes muda. Ele é uma pessoa que muda de opinião toda hora? Não é uma pessoa que muda de opinião, mas desde o primeiro momento em que ele. Isso no início da gestão. Sim. Isso no início da sua gestão. Ele falou que só ficaria um período no ASA, ou seja, uma eleição no clube. Né, que a missão dele era controlar as questões das finanças do clube, de juntar uma equipe forte para tentar sanar as dívidas do ASA, de ter um calendário para os anos subsequentes, de buscar título do Alagoano e acessos. O ASA não conseguiu títulos de campeonato alagoano, né? Não conseguiu o título do campeonato alagoano, não conseguiu acesso da Série D para a Série C, mas um dos projetos dessa atual gestão era exatamente equilibrar as contas do ASA e ter um calendário forte e brigar pelos títulos. Então já foi um bom retrospecto. Eu digo que foi aproveitável essa gestão do Rogério. Eu digo que foi aproveitável. Claro, não custou os títulos e o tão sonhado acesso, mas ganhou o norte quando se equilibrou a questão do CT, a questão das finanças do clube, né, de centralizar a cada um seus responsáveis que pudesse trabalhar em prol do time arapiraquense. No futebol, acredito que ficou devendo mais um pouco, um diretor de futebol, algo mais assim propício de um time mais cascudo, de tomar decisões e de contratações que pudesse fazer efeito, né? Acho que alguns exemplos com as dores foram captadas por essa atual gestão. Mas vamos aguardar. Tudo no ASA às vezes acontece na madrugada. Quem sabe ele não muda de opinião aí numa reta final, já avisando essas eleições do ASA. Porque em outubro vai ser o tempo de arregaçar as mangas, acho que um pouco tarde, entre aspas, para novembro, finalzinho de novembro, a rapaziada já tá aqui, ou no início logo de novembro, a galera já tá começando a trabalhar visando 2025. Quem é que, para você, no perfil do Rogério Siqueira, se encaixa como possível indicado pelo Rogério? Desse atual grupo, porque muitos se falam que se o Rogério não for, sai desse atual grupo que for, né? Eu alavanquei dois nomes aqui. O do Michael, né, o vice-presidente jurídico do clube, e também do Cláudio Gouveia, vice-presidente financeiro. Esses dois. Embora, né, muito se queira e se fala, e é bem querido por todos, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, que é o doutor André Chalub, né, que por diversas vezes o Oswaldo até já falou sobre isso. Que já falou que não quer. Né, que também eu tô falando, quando eu falo com o doutor André, porque eu ouvi dele. Eu também. Foi um negócio de notícia, de bastidores, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, não, eu ouvi dele. Que pra mim era um uma baita presidente. promessa que eu fiz. Uma promessa que eu fiz. A minha mãe, no caso, e a esposa. E um amigo que era irmão do doutor André, e ele prometeu a essas pessoas que não assumiria a presidência do ASA. Agora, colaborar, ele está disposto a colaborar sempre, como vem colaborando e vem sendo um cara
fundamental também nesse processo de recuperação do time do Asa. Mas assim, o que eu espero, sinceramente, que esse dia 11 seria um tempo legal. Dia 11 você definiu a situação, a candidatura ou não do Rogério. Rogério é candidato, ótimo. Eu acho que até Deus ele pode dizer mais claro sobre isso. O Asa ganharia tempo, né? O Asa ganharia tempo, e esse tempo é muito precioso quando você tem equipes que já estão prontas. Porque, na verdade, o CSA o time do Asa terá que buscar o calendário de 2026. E essa passa a ser a grande preocupação. Eu não vejo assim, nesses times intermediários, alguém que assuste no momento essas pretensões do Asa. Sinceramente, não vejo. CSE, Penedense, as demais equipes, não vejo, não vejo nenhuma dessas equipes nesse momento, não é, com essa força capaz de tirar do Asa essa estrutura para 2026, de um calendário. 2025. Mas que é preocupante. Sim, né? O Asa terá que garantir o calendário para 2026. É um sofrimento isso. Todo ano. E olha que garantir o calendário. E olha que pelo andar da carruagem, pelo que está se formando o CSA, pode vir diferente dos 2 últimos anos, que não foi bem. Nos 3 últimos anos podemos dizer que não foi muito bem. 2, 3 últimos anos. O CSA vem para brigar pelo título. Você pode ter certeza absoluta disso, até porque é um ano que o CRB vai tentar o tetracampeonato e esse negócio dessa briga CSA. E nos 3 anos, o último só deu Asa e CRB, Asa e CRB, Asa e CRB. Então o CSA vai entrar com um time mais forte do que você imagina. Não tenha nenhuma dúvida. Por isso que eu acho que o Asa deveria também estar já nessa luta. Porque para você pensar num campeonato e você ver o CSA já formado e já pensando em reforçar, ver o CRB na Série B já com a base formada, já com o elenco montado, porque quando o campeonato acabar em novembro, ele já vai estar muito próximo, não é? A temporada 2025, que a tendência é a renovação. Então o Asa teria que estar para fazer frente, teria que ter um time tão competitivo quanto. Exato, e assim, a gente veio falando, e durante a competição, falando da questão do diretor de futebol, dos vice-presidentes que eu tive contato, todos deles são comuns da mesma forma. Temos que ter um cara do futebol dentro do futebol. Dentro do futebol. Não tem esse nome. Um cara que esteja lá. Não, eles não passam, mas eles defendem que o Asa tem a partir de agora. Um cara mais dentro do grupo, um diretor de futebol, um cara de um leque de opções. Aqui, de que seja um cara que possa ser o bombeiro. Com essas características, ou o Asa teria que buscar fora? Pelo histórico, um que a gente conhece é só o Zé Dadanco. Zé Dadanco. Ou o Zé Negão, também pode fazer. Oswaldo Barbosa, você vê alguém aí com essas características para subir do apartamento de futebol? Eu vejo, quer dizer, se for de Arapiraca, né? Se for de Arapiraca. Mas assim, aí eu vou ser muito justo comigo mesmo. Assim, o Zé Dadanco é um cara que é um presidente vencedor no time do Asa. Ele ganhou títulos, enfim, fez um bom trabalho como presidente. Agora, foge um pouco daquilo que a gente tem cobrado. Eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, ou poderia acontecer, o Zé Dadanco ser o cara do futebol contratando esse profissional. Sim. Porque eu não vejo o Zé Dadanco na figura de executivo de futebol. Ele, quando esteve, inclusive, como convidado que foi, ele citou até nomes como o Vica, enfim, que poderia vir. Enfim, outras situações. Então, acho que o Zé Dadanco poderia compor o futebol, mas com esse profissional. Não seria o Zé Dadanco o executivo do futebol, não. Aí a gente poderia alancar Roberto Davino, o próprio Vica, entre outros, né? Geralmente esse profissional são ex-treinadores, né? Exato, ex-treinadores. Né? Ex-treinadores. Tem um bom nome, eu acho um bom técnico isso que o 13 não permaneceu. O Vaguinho Dias. Mas tudo isso tem que ser bem estudado, bem analisado. O Asa vai fazer, para fazer essa campanha impecável em 2000, até porque precisa dar uma resposta pro seu torcedor que esse ano não ficou muito satisfeito com a campanha, né? Mas eu acho que tá muito bem costurado essa questão. Eu tenho assim, no meu íntimo, que já tá tudo definido. No dia 11, muita coisa vai se clarear, no dia 11. Porque a grande pergunta pro Rogério para o dia 11 é essa: vai ficar como presidente do clube, até porque o estatuto permite, por mais uma reeleição, ou abre espaço para um outro
que possa ser do grupo ou não? Essa é a pergunta que ele vai ter que responder. Não tem como ser diferente, não tem como não ser a primeira pergunta, embora seja uma reunião inicial do Conselho Deliberativo, mas fazendo presente, essa é a grande pergunta do presidente. Não tem para onde correr. Eu sinceramente, E a maioria dos Guimarães. Pois não. Olha aqui, pedindo até licença ao Jânio Barbosa. Enquanto você estava no debate aí, nós estamos no debate aqui, eu estou aqui nesse exato momento, conversando com o presidente Rogério Siqueira. Estou trocando umas ideias aqui com ele. E a minha pergunta foi a seguinte: boa noite, presidente. Vou direto ao assunto. Existe a possibilidade de você continuar na presidência do ASA? Vou ler aqui com na todas íntegra as letras a resposta do presidente Rogério. Até perguntei a ele: você está ouvindo? Ele acabou de me responder: sim. Resposta do Rogério: tenho conversado bastante com apoiadores do clube e patrocinadores. Existe muita responsabilidade de nossa parte para com o nosso gigante. Qualquer que seja a decisão, será melhor para o clube. Eu perguntei a ele: posso divulgar? Ele disse: pode falar. Pelo que você me conhece há uma vida, e eu nunca abandonaria o clube. O projeto precisa continuar, pois está claro que esse grupo está no caminho certo. Você tem alguma dúvida mais a partir de agora que o Rogério continua? Ele fica, tudo ok. Então ele fica. Aí Ele já tá definido. Mas ele acrescentou mais algo, não? Algo Não. mais? O que nós conversamos foi isso, perguntei e as respostas foram essas. Mas assim, para um bom entendedor, quando ele diz o seguinte, eu perguntei: posso divulgar? A primeira resposta, porque é uma coisa que eu estou conversando Então, com ele vamos fazer o pessoalmente. seguinte, vamos Então, tentar amanhã. eu tinha que ter autorização dele para saber se eu poderia divulgar ou não. Então vamos tentar Ele falou amanhã o seguinte: pronunciamento pode do falar, presidente. pode falar pelo que você me conhece há uma vida. E realmente conheço o Rogério há décadas. E eu nunca abandonaria o clube. O projeto precisa continuar, pois está claro que esse grupo está no caminho certo. Eu, sinceramente, eu não tenho dúvidas nenhuma mais. Agora, Nem eu. É seria isso que eu tô dizendo, interessante, no meu inclusive, eu não sei se da disponibilidade do presidente de fazer um pronunciamento, alguma coisa desse tipo, porque por onde a gente anda... Mas aí eu tô com o Jânio, pelo que ele falou aqui, eu acho que ele vai se pronunciar dia 11, porque ele fecha da seguinte forma: vamos ter uma reunião com o conselho na próxima semana. foi o que ele me disse. Então eu acho que ele deve se pronunciar nessa reunião. Então dia 11 será o dia desse dia pronunciamento, não é? Então vamos aguardar. Agora que essa E que, informação... diga-se de passagem, todos nós já falamos isso aqui, né? E seria assim, para o ASA, a melhor decisão. E a solução Seria a do melhor problema. decisão para o ASA, todos nós já falamos isso aqui. Né? Por quê? Porque é um projeto, claro, que teve erros, claro que tiveram erros, mas, na minha opinião, tiveram muito mais acertos do que erros. E os erros, eles estão aí para serem corrigidos. E eu acho que essa sequência do trabalho, na minha concepção hoje, seria o melhor para a agremiação esportiva. Não é porque eu estou falando com ele hoje, não. Todos nós já falamos isso aqui. Inclusive, os ex-presidentes com quem nós conversamos, todos eles defendem, inclusive, a continuidade do Rogério Siqueira. Muito bem, então agora aguardar essa reunião marcada para o dia 11. Foi o dia mais próximo, né? Desse sim. Hoje já Sim. são 4, na próxima quarta-feira. E há quem diga E que como ele está ouvindo, ele acaba de me responder aqui. Oswaldo, eu só vou falar no dia da reunião do conselho. Precisamos respeitar o momento. Pronto. Então não tem mais o que dizer. Eu acho que dia 11, essa reunião do dia 11, ela praticamente já vai definir. Hoje são 4, mais 7 e 11. Então na próxima semana, não é? 4 com 7 não dá 11? Pelo menos na minha matemática dá. Muito bem, então vamos aguardar. O dia 11 é quarta-feira, você está lá. Mas essa é a linha. Há quem diga que também se passa muito pelo vice-presidente, né, para esse momento dele permanecendo como presidente. O vice também pode ser um nome muito forte, né, do atual grupo,
E que acredito nele não vai ficar mais um ano à frente, pelo menos um ano ele fica mais à frente para sintetizar tudo, deixar tudo claro. Você acha que pode existir uma prorrogação? Mais um ano? Essa questão do estatuto, quando eles falam, não é só essa questão de poder não ser a questão do biênio, mas passando para um triênio a partir de agora. Que eu acho também interessante, né? Mudar um pouco esse estatuto e dar um pouco mais de sustentabilidade da atual gestão para quem está mantendo e no caminho certo. Repito, não ganhou os títulos, mas manteve um calendário, mas deu um norte para o Asa. O Asa é diferente. Dos 3 últimos anos para cá, o Asa tem uma diferença sim, que era o Asa, que não é. O time que não tinha nenhuma casa para morar hoje tem.